A palavra dessa noite eu vou ler no livro de 1 Samuel, o capítulo 28. Vou começar a partir do versículo 3. Livro de 1 Samuel, capítulo 28, a partir do versículo 3. Glória a Deus. Irmãos, as aulas já estão avançadas, então eu vou pedir que aqueles que não encontrarem, escutem agora, amém? Glória a Deus. Está escrito assim a palavra do Senhor. E aconteceu que naqueles dias, Samuel já havia morrido, e todo Israel o tinha chorado. Eu tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Os filisteus se reuniram e foram acampar em Sunem. Saul reuniu todo Israel e eles acamparam em Giboa. Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, este momento te peço, abençoe, Senhor, através da tua palavra agora, o teu povo, Senhor. Eu peço, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha aos nossos corações, Senhor, com a tua santa palavra, Senhor. Venha neste momento, Senhor, abrir nossas mentes, Senhor Jesus Cristo, o teu entendimento, Senhor, e que a tua palavra venha sempre a criar raiz em nossas vidas. Que espiritualmente, Senhor Jesus Cristo, possamos ser ricos, Senhor Jesus Cristo, através da unção do Espírito Santo. Ó Senhor Jesus Cristo, te peço, nos abençoe em teu nome. Amém. Amém. Poder se sentar. Irmãos, a palavra de hoje, da casa do Senhor, é uma palavra em que eu peço, preste atenção, para que você venha entender direitinho aquilo que o Senhor tem para você. Esta palavra, ela, incrivelmente, até nos dias de hoje, gera dúvida em muitos daqueles que já processam a fé do Senhor. Muitos daqueles já estão nos caminhos do Senhor. Né? Qual que é a dúvida? O tema de hoje, que nós vamos falar aqui, é Samuel, ele retornou dos mortos para falar com Saul? Vamos ver essa palavra do Senhor desta noite para as nossas vidas. Como eu li para os irmãos, naquele momento Samuel já havia morrido. E toda Israel chorou pela sua morte, pois era um homem muito querido em seu povo. Além disso, era um homem valoroso de Deus. Mas nós temos o rei Saul. Saul foi o primeiro rei constituído perante o povo de Israel. Neste momento nós vemos que o Senhor, lembrando a palavra do Senhor, que Saul já havia sido renegado por Deus, por ter desobedecido às ordens específicas de Deus. Ele desobedeceu. Melhor é obedecer do que sacrificar. Mas Saul preferiu o quê? Sacrificar aquilo que era para ele matar, eliminar. Ele não obedeceu e assim o Senhor tirou o seu reino dele. Não foi suficiente para que ele pudesse continuar. Só que mesmo assim o Senhor deixou continuar reinando sobre Israel. Durante 40 anos reinou Saul. E neste momento nós vemos que Saul se deparou novamente com uma guerra. E antes dessa guerra, Saul havia mandado matar todos os feiticeiros, médiuns, necromantes que haviam na terra do Senhor. Quase todos foram mortos, pela que a palavra do Senhor nos mostra. Mas longe da terra do Senhor ainda havia pessoas que praticavam essa obra do inimigo. Neste momento, quando Saul ele viu as tropas inimigas acampadas, ele tremeu, ele ficou amedrontado, porque já não tinha mais sobre ele a unção, o espírito, de excelência do Senhor nosso Deus. Ele já não estava mais desse modo com o Senhor, não era mais valente. E naquele momento, então, ele temeu e não sabia o que fazer. Então Saul, naquele momento, consultou a quem? Ao Senhor. Consultou ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E naquele momento, nada o Senhor falou com ele. Diz a palavra do Senhor, que nem o Senhor falou com ele, nem por sonhos, nem por Urim, nem por Tumim, por nada. O Senhor falou com ele naquele momento. Por causa disso, então ele temeroso ainda por causa da guerra, ele decidiu o quê? Consultar uma médium, uma necromante. Aquela pessoa que diz tirar aqueles que morreram de volta à vida para conversar.
E ele perguntou aos seus homens: aonde temos uma mulher dessa? Traga, que eu quero usar, eu quero saber através dela. E eles falaram: olha, além de lá, há uma mulher. Há uma mulher em Edor, que é média. Irmãos, olha só a situação de Saul. Saul estava na terra dele, os inimigos estavam na frente dele. Para ele consultar essa mulher, ele tinha que passar ainda pelos inimigos dele. Olha o desespero da pessoa que, quando não está nas regras do Senhor Jesus, a dificuldade que ele tem de vencer as batalhas espirituais. E ele foi. O versículo, que nós temos aqui, o versículo 8 do capítulo 28 de 1 Samuel, diz assim para nós, que naquele momento Saul se disfarçou, trocou as suas vestes reais, se disfarçou, pegou 2 dos seus homens e foi com ele até aquela mulher, para poder receber a consulta que ele queria daquela médium. O que nós vemos na palavra do Senhor é que sempre que alguém quer pecar ou quer fazer algum erro, ele sempre se esconde, sempre se disfarça, coloca uma roupa onde ninguém pode ver, E que horário que ele foi? No escuro, à noite. Ele foi à noite procurar aquela mulher, onde ninguém poderia acusar ou ver ele, o próprio rei, fazendo aquilo que ele ordenou que não fizessem. E ainda mais, a lei de Moisés, que proibia todo esse tipo de pecado. E ele foi àquele lugar. Chegando ali, ele olhou para aquela mulher disfarçado e falou para ela: olha, eu vim aqui para que você possa me trazer alguém. Você possa me trazer alguém. Irmãos, que nós sabemos que Saul estava no pecado, que estava no erro, não existe dúvidas, O ponto aqui essencial é: Samuel realmente estava ali? Aquela mulher naquele momento olhou para ele e disse assim: você sabe o que o rei Saul tem feito por aqui pelo povo? Que mandou matar todos os que têm praticado esse tipo de arte? E você está querendo colocar uma emboscada contra mim? Ele naquele momento olhou para ela e disse: eu juro por Deus, juro por Elohim, que não acontecerá isso nada com você. Como é fácil você usar a palavra de Deus. O Senhor disse, através da vida do seu servo Moisés, através das leis do Senhor: não tomarás o nome de Deus em vão. Eu juro por Deus que nada irá acontecer com você. Ou seja, eu vou pecar, eu vou fazer coisa errada, mas eu juro por Deus que nada vai acontecer com você. Eita Deus da glória. E ela falou: então tá bom, quem que você quer que eu traga? Traga para mim Samuel. Como se fosse uma coisa tão fácil você chegar e olhar assim num supermercado e falar: eu quero pegar aquilo. Traga-me Samuel. Aí começou a lacuaca, o batuque, tudo lá começou. E aquela mulher deu um grito. E naquele momento descobriu que ele era o rei Saul. Irmão, mas realmente ela tinha o poder, ela descobriu que ele era o rei Saul. Amados irmãos, quem lembra quando lá no livro de Atos, capítulo 16, Paulo estava ali pregando o evangelho do Senhor, e uma jovem com espírito de adivinhação olhou para ele e disse: eis aqui os verdadeiros homens de Deus. No livro de 2 Pedro, capítulo 5, diz assim: que o inimigo vosso adversário anda ao vosso derredor, bramando, rugindo como um leão a quem possa tragar. Irmãos, o diabo, ele vê tudo o que está acontecendo. Ao contrário de você que necessita dormir, que anda desapercebido, ele não. Ele é um inimigo muito eficiente. Ele conhece a sua vida, conhece o que você faz, conhece as suas intenções, só não conhece, o que passa dentro da tua cabeça. Porque só isso, só o Senhor nosso Deus conhece. E graças a Deus por isso. Naquele momento a mulher falou assim, então não há nenhum mistério nisso. Porque o diabo, ele sabe quem sou eu, sabe quem é você. Se hoje eu morresse e alguém da igreja fala assim: puxa, eu queria falar novamente com o irmão Lucas, vou lá. E uma pessoa fala assim: Lucas apareceu. Aí eu falo alguma coisa da sua vida: não, você é um pastor mesmo, como ele ia saber disso? Continuando. Naquele momento a mulher começa então, a falar, e ela grita. E Saul fala: o que aconteceu? Eu vejo um homem velho, enrolado no manto. Ele está subindo. Em nenhum momento,
ela disse assim, ó, realmente é Samuel. Mas ela disse, eu vejo um homem subindo, enrolado no manto. E ali parece, né? Saul fala, é Samuel. Irmãos, quando você está no erro, você está no pecado, parece que até os mínimos pecados, ou até os maiores pecados, são inocentes perante a tua presença. Porque naquele momento Saul se ajoelhou em reverência. Se ajoelhou em reverência ao diabo. Eu já digo para os irmãos, aqui não era Samuel, era um demônio. Se ajoelhou perante a presença dele. Jesus Cristo, quando estava sendo tentado, o inimigo quis fazer com que ele se ajoelhasse na sua presença. Mas o Senhor disse, para trás de mim não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Glória a Deus. E naquele momento Samuel, digamos assim, né, aquele demônio enrustido, perguntou a Saul, por que você foi me perturbar, fazendo-me subir? Quando um homem de Deus morre, o que acontece com ele? Como que eu sei disso? Porque Jesus Cristo disse, na sua palavra do rico e do Lázaro, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 17, diz assim para nós, que ali havia o rico e havia o Lázaro. Quando morreu, o que aconteceu? Lázaro foi para os seios de Abraão. E o rico foi para o inferno, lugar árido, terra seca, que só espera a destruição final, que é o lago de fogo ardente, ou a segunda morte, como diz no livro de Apocalipse para nós. Neste momento, então, nós vemos que ali teve que subir. Subir, ou seja, você está embaixo, tem que subir. Você não desceu, você subiu. E naquele momento que falou isso, ele disse, por que você veio me perturbar? E aí Saul disse para ele, estou muito angustiado, porque Deus não tem falado comigo, e os inimigos estão à nossa frente. Nada Deus tem me respondido. Deus não respondeu para ele por profeta, por visão, por sonho, nem por urim, por nada. Mas o Senhor vai responder a ele por uma necromante. Onde a palavra do Senhor diz para nós no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 20, diz assim, Isaías, profeta do Senhor. Ele fala, não vos consultei com os necromantes, pois suas palavras de nada valem. Palavra do Senhor. Mas tirando isso, nós temos as regras e as leis que o Senhor já tinha ordenado ao povo. Que todo rei de Israel, ele tinha um livro do seu lado no altar, para sempre poder consultar aquela palavra do Senhor. Isso mostra que muitos não consultam a palavra do Senhor e por isso caem em erros nos dias de hoje. Como o versículo 7 fala que ele foi buscar aquela mulher. Tem gente que acha que Deus se cala. Irmãos, Deus não se cala. Deus está vendo o processo acontecer na sua vida. Só que muitos acham que Deus se cala e vão buscar o quê? Adivinhação, tarô, horóscopo. Vão buscar revelações. Porque eu já disse para os irmãos que 99% hoje das revelações nas igrejas são falsas. Eu vou buscar revelação. Eu vou para a igreja. A igreja tem revelação? Tem. Eu vou lá. Eu vou lá porque eu quero ser revelado. Eu preciso ser revelado. Meu Deus do céu. Você não está buscando a palavra do Senhor para a tua vida, para saber o que Deus tem para você? E daí perguntou então Samuel, por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou inimigo de você? Olha, irmão, Samuel é realmente Samuel, porque ele está falando realmente aquilo que aconteceu. Eu já disse para os irmãos que o inimigo sabia o que havia acontecido com a vida de Saul. Antes, diz para nós o quê? Que quando Saul pecou, que Deus se retirou o espírito dele, o que se apossou de Saul? Quem lembra? Um espírito maligno. E vindo da parte do Senhor. O espírito de ansiedade, espírito de depressão, entrou sobre o rei Saul. E ele se apavorava, se angustiava. Entrava aqui na presença dele, um jovem, não muito conhecido, mas chamado Davi. Chegava e entoava um hino com harpa, e os espíritos saíam do rei Saul, porque ele estava perturbado. Deus não tinha mais um propósito nele, havia já um entregado, já tinha acabado. Mas como assim?
Deus o havia entregado. Como que é possível isso acontecer? Naquele momento, disse Samuel, olhou para ele e disse: olha, amanhã você e seus filhos estarão aqui comigo. Você e seus filhos estarão comigo aqui. Todo o exército de Israel será destruído e a terra será entregue. Meu Deus, pastor, eu conheço a história. É verdade. Lá na frente, Saul morre no dia seguinte e os seus filhos são mortos com ele. Meu Deus, é verdade. Era Samuel que estava ali. Aquela necromante fez subir Samuel. Amados irmãos, Saul era renegado. Deus já não tinha um propósito na sua vida. Já tinha acabado o seu tempo. O que nós entendemos da palavra do Senhor? Livro de Jó diz para nós, capítulo 1, versículo 2, diz assim, versículo 6, diz assim para nós, que naquele momento o Senhor, quando os filhos de Deus, as santidades celestiais vieram se apresentar diante do Senhor, quem chegou junto entre eles? O inimigo, vosso adversário, Satanás, como diz no grego, vosso adversário. Ele chega perante eles e fala, o Senhor fala: de onde você vem? Ah, Senhor, estou dando uma volta aí, vim de rodear a terra, que se cumpre no livro de 2 Pedro 2,5, né, que está ao vosso derredor. O Senhor apresenta Jó para ele. O que ele fala? Ele te serve porque você o enche de bens. O que Deus diz para ele? Então vai lá, toca onde? Toca nos seus bens. Só não toque na sua vida. E ele vai lá e toca nos bens dele, na sua família, mata todo mundo, menos Jó e sua esposa. E Jó fica pobre, sem nada. Aí, só que Jó continua louvando o nome de Deus. Novamente ele vem na presença de Deus e Deus fala: tá vendo? Mesmo que você, irmãos, o livro de Jó diz claramente para nós assim, olha só, mesmo que você colocou as mãos sobre ele, mesmo sem merecer, ele ainda continua me louvando. Deus se engrandecendo do seu servo, né? Como na gíria de hoje em dia, bate a mão no peito e fala: meu servo ali, ó. Aquele ali é fiel. Aquele ali não me negou não, viu? Mesmo tendo aquela faquinha desajeitada, mas aquele não me negou não. Morreram tudo, mas ó, tá ali me servindo. Aí o diabo fala assim: né? O vosso adversário, ele que te entrega. Cuidado. Ele olha para Deus e fala assim: mas se o homem perder a sua vida, né? Ou tiver a sua vida a saúde ruim, aí ele nega. Então vai e toca nele. Só não o mate. E o diabo foi e tocou na vida de Jó. Encheu de lepras, de doença sobre ele. Jó não blasfemou, porque era justo e obediente ao Senhor. O que isso nos traz para nós? Que Saul já era entregue. O Senhor permitiu que sobre ele viesse a destruição da sua vida. Ou seja, o diabo, o inimigo que estava ali, o demônio que estava usando o corpo parecido com o corpo de Samuel, já sabia o que ele ia fazer com Saul e seus filhos, porque ele estava em desobediência. O Senhor não diz na tua palavra, também no livro de Isaías: eu te entreguei, deixei você ser levado, deixei você ir cativo, deixei que os inimigos destruíssem você, para que você se convertesse e chegasse a mim. Deus deixou que o inimigo tomasse conta da vida de Saul. Por isso o diabo disse aquilo. Mas a palavra do diabo, do inimigo, vosso adversário, não é a mesma do Senhor nosso Deus. Por quê? Porque quando Deus fala, aquilo que ele fala se cumpre. Tintim por tintim, não é? Nem um tio, nem um jota é tirado da palavra de Deus, se cumpre. Mas não o inimigo, porque ele não tem esse poder e toda essa autoridade. Já no livro, para falar para nós adiante, livro de 2 Samuel, diz que Abner, que era chefe do exército, tomou um dos filhos de Saul e o levou cativo. Ou seja, nem todos os filhos dele morreram. Outra, o exército não foi totalmente aniquilado. Diz para você que o exército de Israel, quando viu que o rei era morto, fugiram, se escaparam. Ou seja, a profecia está meia cumprida. Alguém já viu a profecia de Deus meia cumprida? Não. Deus, quando ele fala, ele cumpre aquilo que ele diz para nós. Então nós vemos que nesse momento, ali estava Samuel. Mas vamos novamente entrar aprofundando na palavra do Senhor. O Senhor diz para nós, no livro de 2 Coríntios 11, versículo 14, que Satanás, quer dizer,
seu adversário, ele pode se transformar até no quê? Anjo de luz. Até no anjo de luz. Ou seja, ele pode até se encher de luz para poder enganar a sua pessoa. Vamos mais um pouco aí. Livro de Judas diz para nós a respeito de uma batalha espiritual. Eita Deus, essa foi tremenda. Que saía relâmpagos dos céus. Onde naquele momento o arcanjo Miguel guerreava com o diabo a respeito do quê? Na disputa do corpo de Moisés. Para que ele não tomasse o corpo de Moisés e não enganasse as nações. Irmãos, Moisés é chamado a lei, detentor da lei. Não poderias deixar que ele fosse, assumisse a sua imagem para que não enganasse o mundo. Então o Senhor não deixou, falou, eu estou levando meu servo. Quando a Bíblia diz assim, hoje vou levar o meu servo, é porque o Senhor, aquela pessoa está reta, o Senhor ama aquela pessoa. Quando diz, eu vou matar, exterminar, é porque está no erro, no pecado, o Senhor acaba com a sua vida. E o Senhor levou Moisés para si, o sepultou onde ninguém sabe, o inimigo não conseguiu. Arcanjo Miguel fez a sua parte aquele dia. Perante Davi também diz assim, que na palavra no tempo de Davi também, que o anjo Gabriel da bênção queria abençoar, mas ele não conseguia porque o príncipe da Pérsia, o inimigo, estava no seu caminho. Foi preciso invocar, chamar ajuda, arcanjo Gabriel, para que pudesse abrir caminho, para que a bênção pudesse passar. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Mas pastor, tem um problema aí, qual que é? Quando Jesus Cristo estava no monte orando, houve um momento da transfiguração. Aí voltou duas pessoas que... peraí. Transfiguração, naquele momento que Jesus orou, diz a palavra do Senhor, que suas roupas ficaram todas brancas. Ali estavam 3 apóstolos do Senhor junto com eles. Suas vestes se transformaram. Naquele lugar parecia que o sol havia descido de tanto resplendor. Aleluia. Ou seja, o céu desceu naquele lugar. E apareceu quem ali? Moisés e Elias. Eita Deus da glória. Aí pastor, estou falando, por que não? Então aquela mulher não poderia ver Samuel. Em primeiro lugar, desceu naquele lugar Moisés e Elias. Outra, Moisés, de frente de todos os outros, ele não foi sepultado por mãos humanas, para que pudesse sua imagem ser roubada. Elias subiu em vida, numa carruagem de fogo, em esplendor, num redemoinho, levando diretamente para onde? Para os céus. Aleluia, Deus da glória. Esses dois são os dois que poderiam descer diante de Jesus Cristo para testificar: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Novamente, neste dia o Senhor bradou dos céus, para que aqueles 3 apóstolos pudessem escutar a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, não tem nada a ver você querer comparar Samuel ali com esses 2 homens. Ou seja, naquele momento, quem estava ali era o diabo, que estava enganando Saul, mas não engana aqueles que aqui estão hoje. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz para nós também em 2 Crônicas, onde está a Crônicas dos Reis, diz para nós assim, que o Senhor, ele é bem claro. O cronista diz para nós que Saul, ele morreu porque ele desobedeceu ao Senhor e foi consultar uma necromante. Ele foi consultar uma pessoa com um espírito que se dizia falar com aqueles que já morriam. Deus exterminou. E diz mais ainda 2 Crônicas, capítulo 10, no versículo 13 ao 14, diz assim para nós, que por não consultar, não tentar se arrepender dos seus pecados e falar com o Senhor, ele foi buscar ela. E por isso Deus se revoltou. E Deus permitiu que ele fosse morto. Ou seja, confirma para nós que Deus se entregou na mão de quem? Na mão do inimigo. Deus tinha o poder disso ou não tinha, irmãos? O Senhor disse para o inimigo: olha, só não toque na vida de Jó. Pode tocar no corpo dele, mas na vida dele não toque, não o mate. Deus tem o poder de entregar. Deus tem o poder sobre a vida. Somente Ele tem o poder para tirar e para dar. Glória a Deus.
Naquele momento nós temos o quê? Um demônio querendo se passar pelo profeta ungido. Aí nós voltamos pelas leis do Senhor. E Levítico diz para nós, Levítico 19, capítulo, versículo 31 diz, não procurei aqueles que tentam fazer subir o espírito dos mortos. Não procureis. Levítico continua, Levítico também 20, versículo 6. Levítico 20, versículo 27. Deuteronômio 18, versículo 10 ao 12. É bem claro, não procureis feiticeiros, agoeiros, esses só trazem desgraça no meio do meu povo, e a esses, estipulem todos eles, retirem do meu povo. Se Deus permitisse que naquele dia Samuel subisse, como fala, subisse, da profundeza, para falar realmente com Saul, o que nós aprenderíamos nos dias de hoje? Qual que seria a mensagem para a gente? Puxa, sabe aquela pessoa que morreu tanto tempo? Ela morreu, estava brigado com ele. Diz que Saul procurou e Samuel falou, eu vou procurar alguém para me desculpar com aquela pessoa. Eu vou lá, vou procurar. Outra coisa, Saul estava em desobediência. O Senhor não falava com ele. O Senhor não fala na igreja, Deus não falou no louvor, não falou através da palavra, que é o ato principal na reunião da igreja, é a palavra de Deus. Eu vou ali para uma macumbaria. Ali Deus vai falar comigo. Vou escutar os tambores. Eu vou procurar um feiticeiro. Eu vi hoje, passei no poste, tinha ali assim, lê-se mãos e me joga tarô. Eu vou lá. Vai. Pode ir. Vai mesmo. Que sua vida vai despencar ainda para baixo. Que quando você abrir os olhos, você está no inferno. Só esperando para ser lançado num lago de fogo ardente. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor para nós. Nós vimos hoje. Vimos e confirmamos. Para terminar, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz assim, que Deus, Ele não pode negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Deus, negar a si mesmo. Sei que tem muitas versões de pessoas falando muitas coisas, mas o que é negar a si mesmo? É negar aquilo que Ele constituiu. É a sua palavra, a sua lei. Salmos, Isaías, Levítico, Números, Deuteronômio, Jeremias, eita Deus, Malaquias, Zacarias. Todos eles falam para não consultar feiticeiros, médiuns. Todos foram usados por Deus. Aí Deus, no caso desse, fala assim, Samuel, estou te chamando. Tem uma mulher lá, sobe lá. Fala através dela lá. Deus estaria o quê? Negando a si mesmo. Deus não pode negar a si mesmo. Porque Ele é a palavra, Ele é a vida, Ele é o futuro. Aquilo que Ele prometeu vai acontecer. Aleluia, Deus da glória. E está chegando a hora, por mais que demore. A vinda do Senhor não está atrasada, não é tardia, glória a Deus. É no momento certo. Deus virá buscar a sua igreja. Aqueles que estão lavados no sangue do Cordeiro. Eita Deus da glória. Aqueles que acreditam nas misericórdias do Senhor, que não foram segundo os caminhos de Saul, que não se introduziram pelos caminhos de Balaão, sendo enganados por falsas profecias. Hoje, glória a Deus, vimos que, como o Espiritismo, eles são claros e falam que ali realmente é Samuel, estão errados. Hoje a palavra de Deus, que é a coisa mais viva que nós temos, é o alimento, mostra para nós que ali era um demônio querendo enganar. Não deixe ser enganado por ninguém. Hoje em dia, há vários tipos de pessoas que podem fazer rituais para te enganar. Sabe qual é o problema? Que até, infelizmente, dentro de igrejas existe palavras, coisas que querem te enganar, que querem te colocar contra. Hoje o mundo quer colocar um grupo contra o outro. A luta de classe, rico contra o pobre. Irmão, quando você critica o rico, cuidado. Porque a Bíblia diz assim, que até a riqueza, eita Deus, é dom dado de Deus. Se alguém está rico, não fique com inveja, nem reclame, isso é injusto, negativo. Trabalhe para ter o teu. Peça para Deus que Ele te dê um dom. Se Deus vê o seu coração, Ele vai te dar um dom, Ele pode te deixar você rico. Mas não critique, porque é dom dado de Deus. Aleluia. Sobre a nossa vida.
Esta é a palavra deliciosa, maravilhosa do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Uma grande salva de palmas ao Senhor, irmãos.